Aula de língua portuguesa. Vamos começar lendo este texto que fala sobre bichos em casa. Vejam, Mimi durou mais ou menos 1 ano em nossa casa. O jabuti tinha mania de andar apressado pelo quintal, ou apressada. Acho que nunca soubemos se era macho ou fêmea. Era comilão, gostava de mamão e caqui. Na sua pressa, sempre caía da escada para o portão. A terceira queda foi fatal. Já o coelho durou menos ainda, era do meu irmão. Andávamos agarrados a ele para lá e para cá. Um dia o bicho amanheceu morto. Não sabemos ao certo o que aconteceu. Mais tarde alguém nos disse que coelhos são frágeis, o que não serviu muito de consolo. Ainda tivemos pintinhos, cachorros, peixes e até uns patinhos amarelinhos que meu outro irmão ganhou. Moravam na banheira do banheiro das crianças. O cheiro era insuportável. Foram de mudança para o terraço. Não deu muito certo, ninguém conseguia entrar lá, de tanto cocô que havia no chão. Um cachorro, o Chicoline, tinha a mania de roubar as calcinhas penduradas no varal. Uma cachorrinha, a Pituca, mordia o que via na frente de canela de gente a pé de mesa. Uma vez encasquetei de chocar um ovo de granja. Fiz um ninho bem macio de algodão numa cesta e improvisei uma chocadeira com uma lâmpada quente em cima, crente que dali a um tempo sairia um pintinho lindo e fofo. Não nasceu, é óbvio. Sem contar a Surica, uma cachorra louca que merece uma coluna inteira só para ela no mês de agosto, o chamado mês do desgosto. Folha de São Paulo, 10 de junho de 2013, folhinha, página 8. Então, esse texto trata dos animais de estimação, né? As experiências que a autora do texto teve com os animais de estimação que ela teve enquanto era criança, tá bom? E então, quem tem animal de estimação, com certeza tem muitas experiências para contar, né? Tem as experiências boas, às vezes algumas experiências tristes, principalmente quando eles ficam doentes, mas quem tem um animalzinho de estimação, eu tenho certeza que tem mais experiências alegres e felizes para contar do que experiências tristes. Vamos dar uma olhadinha no trailer do filme Bolt, tá bom? Quem já assistiu vai poder recordar, quem ainda não assistiu vai poder sentir o gostinho aí de como que é esse filme para depois assisti-lo. Vamos lá. Já vai começar. Vamos lá. Alô? Penny, eu não tenho muito tempo. Vai? Não tô entendendo. Tá tudo bem, Penny. Você tem Bolt. Eu alterei ele. Ele pode proteger você agora. Bolt, fala. Pegue aquele cão! Gostei. Você nunca mais verá a Penny! E corta! Ele é o astro do maior show de Hollywood. Ainda corre perigo. O único problema é que Aguenta aí, Penny. ele ainda acha que é tudo real. Não deixe ele sair, ele nunca esteve fora do estúdio. Eu tô indo, Penny. A produção de Bolt, série de sucesso na TV, foi suspensa depois que o cão astro desapareceu. Walt Disney Pictures apresenta Você parece familiar. Ele é muito bom pra fazer carinhas. Ai, eu tenho que me lembrar. Isso foi me matar. Peraí. Não, eu sei lá. Eu achei que conhecia ele. Quero alguém ligado ao Homem dos Olhos Verdes. Uma gata. Poxa, que nó ótimo. Serviu na marinha? Vou soltar você quando acharmos a Penny. Ai, devagar! Tá estragando o pelo do meu... Bolt deve estar com medo. Bolt não tem medo de nada. Você é Bolt, o super cão! Onde está a Penny? Ela foi sequestrada pelo Homem dos Olhos Verdes. Mas eu capturei essa gata. Cara, tu é muito doido! Ela vai me levar até a Penny. Eu posso ser um reforço valioso pro seu grupo. O caminho vai ser difícil. Eu tenho uma bola. Isso não vai ser nada fácil. Promete? Um perigo em cada curva. Eu como perigo no café da manhã. Tá com fome? Cheio de fome. É como você diz, não tem jeito. Eu vou fazer muita maluquice. Pode começar. um grupo diferente. Olha aqui, gênio. Você não é um super cão. Está numa missão para voltar para casa. Bolt tá perdido. Ele pode estar em qualquer lugar. Eu me sinto vivo. E uma nova aventura Disney Bolt! Bolt. está prestes a começar. Super latido. Super latido. Precisamos de rodas rápidas.
Bolt, Super Cão. Em Disney DVD e Disney Blu-ray. Pode começar! Pode começar! Este filme, o Bolt, ele mostra um cãozinho que se torna um super-herói, né? Então, por que eu coloquei esse filme? Para a gente entender um pouquinho as próximas atividades que nós vamos ter. Vamos lá. Então, olha só. A atividade que vocês precisam fazer está na página 86. Então, fala assim, ó. Vamos lá, ó. Crie uma história com 2 personagens, você e um cachorro. A novidade é que seu cachorro é uma personagem cheia de poderes, sendo que um deles é falar e ser compreendido pelos humanos. Crie uma aventura vivida por vocês 2. Dê ao seu cão outros poderes necessários para tornar sua aventura divertida. Use folha avulsa. Então, você vai fazer no caderno, tá bom? Então, qual que é a ideia? Lá no filme do Bolt, ele é um animal de estimação, certo? E a menina que é a dona dele, que é a Penny, ela conversa com ele, né? E dá a entender que ele consegue entender o que ela fala com ele. Neste texto, você vai fazer o quê? Você vai criar um texto em que o seu cachorrinho vai ser um super-herói e que você consegue falar com ele, ele te entende e você também entende o que ele fala com você. E aí você vai criar uma aventura entre vocês 2, tá bom? Além disso, além do poder de falar, você pode dar outros poderes para ele, como é o caso aqui, ó, desse cãozinho que voa, tá bom? Vocês podem inventar poderes pro animal, tá? Pro cachorrinho, tá bom? Não precisa ser um texto muito longo, pode ser curtinho. Quando tiver pronto, você grava um áudio e manda pra Pro, tá bom? Na 11, olha só. Depois de ouvir a leitura do texto Bicho em Casa, feita pelo seu professor, que eu já fiz, responda. Que bicho recebe o nome de Mimi? Como ele era? Então, você vai responder qual é o bicho aqui nesse texto, gente, ó. Qual é o bicho que recebe o nome de Mimi e como que era este bichinho? Tem uma descrição dele lá, tá? E aí você vai escrever aqui nesta página, neste exercício, na apostila de língua portuguesa. Vamos pro próximo. Vou compartilhar com vocês aqui um outro texto, tá? É o rato da cidade e o rato do campo. Vejam. Certo ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato e convidou-o para o festim marcando lugar e hora. Veio o rato da roça e logo de entrada muito se admirou do luxo de seu amigo. A mesa era um tapete oriental e os manjares eram coisa papa fina. Queijo do reino, presunto, pão de ló, mão benta, tudo isso dentro de um salão cheio de quadros, estatuetas e grandes espelhos de moldura dourada. Puseram-se a comer. No melhor da festa, porém, ouviu-se um rumor na porta. Incontinente, o rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. Não era nada, e o rato fujão logo voltou e prosseguiu no jantar. Mas ressabiado, de orelha em pé, atento aos mínimos rumores da casa, daí a pouco novo barulhinho na porta e nova fugida do ratinho. O compadre da roça franziu o nariz. Sabe do que mais? Vou-me embora. Isso por aqui é muito bom e bonito, mas não me serve. Muito melhor roer o meu grão de milho no sossego da minha toca do que fartar de gulodices caras com o coração aos pinotes. Até logo. E foi-se. Esse texto, gente, é do Monteiro Lobato. É aquele mesmo autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembra que eu compartilhei com vocês uma foto que tava uns personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo
com o Monteiro Lobato sentado? Então, ele escreveu muitas histórias infantis além das histórias do Sítio do Pica-Pau, tá bom? Então, ó, Monteiro Lobato, o livro chama-se Fábulas e Histórias Diversas, de São Paulo, a editora é a Brasiliense, e ele escreveu esse livro em 1969, ele escreveu essa história. E essa história está na página 15 e 16 deste livro, tá bom? Isso daqui, gente, é a bibliografia deste texto. Foi aonde foi feita a pesquisa para ser colocado esse texto na apostila, tá bom? Vamos lá. Então, agora vejam. Encontre 10 palavras escritas com CH. Então, vocês vão procurar aqui, tá bom? 10 palavras com CH. Ó, já tem uma aqui, ó. Cachorro, certo? C. Releia o texto produzido no item C da atividade 10. Vamos ver qual que é o item C da atividade 10? É esse daqui, ó, do cachorrinho, tá bom? Então, você vai reler esse texto, ok? Para lembrar os detalhes da história criada por você. Em seguida, volte ao texto e verifique. A pontuação dos diálogos, se você os usou na história. Então, você vai verificar. Se você colocou uma conversa entre você e o cachorrinho lá, que tem poderes, você usou a pontuação correta do diálogo, que é o quê? Os 2 pontos, a travessão. Colocou parágrafo, tá? A grafia das palavras. Se tiver dúvida, consulte seu professor ou utilize o dicionário. A grafia das palavras, gente, se as palavras estão escritas corretamente, se não há erros de ortografia, ok? Se preciso acrescentar ou retirar algum trecho do seu texto para torná-lo mais interessante, neste caso, siga as orientações do professor. Então, depois que vocês lerem o texto vocês vão fazer o texto, vamos lá, passo a passo. Vão fazer o texto. Depois que fizer o texto, vocês vão reler o texto, verificar se está ok a pontuação de diálogo ou qualquer outra pontuação que você colocou, vírgula, ponto final. Você vai observar se as palavras estão escritas corretamente. Se você tem alguma dúvida, você pode me perguntar ou você pode consultar o dicionário, tá bom? E depois que você fizer isso, você vai gravar o áudio lendo o texto para mim. Quando eu receber o áudio, eu vou ouvir a história. Se ficou faltando alguma informação, se assim ficou meio alguma coisa sem ser resolvido no texto, eu vou te falar, tá bom? Eu vou te dar um retorno sobre o texto que você fez, ok? E aí, se precisar retirar alguma parte ou acrescentar alguma parte, eu vou te avisar, certo? 12. A. No texto, o rato da cidade e o rato do campo é utilizada a expressão coração aos pinotes. O que ela indica sobre os sentimentos do rato que vivia na fartura da cidade? Vamos recordar aqui, ó. O ratinho da cidade convidou o rato do campo para jantar com ele. Enquanto eles estavam jantando lá na casa toda bonita, o que aconteceu? O rato da cidade ouviu um barulho, ó, e saiu correndo e se escondeu. Daqui a pouco ele voltou. Aí estava lá comendo de novo. Aconteceu outro barulhinho, aconteceu, o ratinho saiu correndo de novo e se escondeu. Aí o rato do campo chegou à seguinte conclusão, que ele ia embora, que ele preferia ficar lá no meio do mato, lá, comendo o grão de milho dele sem passar nenhum susto, do que ficar igual o ratinho lá que mora, o ratinho da cidade, que vivia com o coração aos pinotes. Agora, por que esse ratinho vivia coração aos pinotes? Coração ao pinote é quando o coração acelera, tá bom? E aí você vai colocar aqui por que com as suas palavras, tá bom? Lição de casa, vamos lá. Página 88. Separe as sílabas das palavras a seguir. Veja o exemplo. Banquetear. Olha aqui, ó. Banquetear. Então, você vai separar as sílabas de todas essas palavras. Atenção, porque tem palavras aqui, ó, que tem encontro consonantal, que não separa. Cuidado com as palavras que tem o N antes de consoante. Tem também palavras com SS, tá bom? Então, prestem atenção na hora de fazer a separação de sílabas, tá? Na letra C, você vai colocar, ó,
reescreva a fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo. O que você vai fazer? Essa fábula aqui, ó, você vai reescrever, vai escrever de novo. Vamos ver como. Introduza nela uma conversa em que o rato do campo conte um pouco como é a vida tranquila que ele leva, sem luxo, mas confortável. Porque ele mora lá no campo e ele não tem toda o luxo que o ratinho que mora na cidade tem. Então, você vai relatar nessa história como que é a vida do ratinho do campo. Não precisa reescrever toda a história, não. Só vai escrever assim: o ratinho do campo vivia, e aí você vai continuar contando como que era a vida dele no campo, tá bom? Quero uma vida mais tranquila, tá? Mais, sem tantas guloseimas deliciosas como havia o ratinho da cidade, tá? No final, o rato do campo deverá tentar convencer o amigo a abandonar a vida nervosa que ele leva na cidade. Então, o ratinho do campo vai contar para o rato da cidade como que é a vida dele lá no campo, e aí ele vai tentar convencer o amigo dele a ir morar lá no campo com ele, tá bom? E aí você tem que tentar convencer o seu amigo. Ao terminar, confira a ortografia das palavras que você costuma ter mais dúvida ao escrever. Se necessário, consulte o professor. Caderno, tá, gente? Não é folha avulsa. Então, você vai escrever como que é a vida do ratinho no campo. Ele vai tentar convencer o amigo dele da cidade a ir pro campo. Gente, não é só falar assim: ah, vamos morar comigo na cidade? Ah, vamos. Ou então assim: ah, vamos morar comigo, vamos morar comigo no campo? Vamos. Não, você tem que dizer: ó, vamos morar comigo no campo, porque lá no campo tem isso, tem aquilo, vai acontecer assim. Conta toda uma história e do porquê. Porque se o ratinho do campo ele precisa convencer o amigo a abandonar a vida dele nervosa da cidade, ele precisa dar bons motivos para que o rato da cidade ele vá para o campo, tá bom? 13. Segundo o texto lido pelo professor, por que passar sob um pé de jaca cheio de frutas maduras pode trazer risco para as pessoas? Vocês já viram um pé de jaca? Vocês sabem o que é uma jaca? Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui a imagem do pé da jaca. Só um instantinho. Olha aqui, ó. Aqui são pés de jaca, gente. Dá uma olhada. A jaca, ela é uma fruta grande, né? Ela é bem grande, às vezes tem tamanho de melancia, assim, a jaca. E a jaca nasce em árvore, né? Olha só. Peraí, deixa eu achar mais imagens aqui, ó. Que dá pra ver uma árvore bem alta. Olha as jacas penduradas todas nas árvores. Estão vendo? Ó, aqui dá para ver melhor, olha, as jacas e a árvore. Então, você imagina uma árvore com um pé de jaca e você passando embaixo. Olha aqui essa senhora, tá vendo? Ó, olha a jaca, aqui essas jacas ainda estão pequenas, mas as jacas costumam ficar bem grandes. Olha aqui essas daqui, olha. E olha o tamanho dessa pessoa. Tá vendo? Então, vamos voltar lá no texto. Imagine, olha só. Por que passar sob, ou seja, embaixo de um pé de jaca cheio de frutas maduras pode trazer risco para as pessoas? Por quê? Tá bom? Então, lembre lá da imagem que a Pro mostrou, o pé de jaca e a jaca, o tamanho que ela é, né? Então, qual o tipo de risco? Por que é arriscado para uma pessoa passar embaixo do pé de jaca? No pé de jacas maduras. Jacas maduras é aquelas que estão prontas para cair, tá bom? E aí você coloca aqui a sua opinião. Então, essa é a nossa aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar, tá? Um beijo e até a próxima.